Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje é sexta-feira, dia 21/4/2023. Hoje é feriado, comemoramos então o dia de Tiradentes. Esse feriado é nacional e faz homenagem a Tiradentes, considerado um herói nacional, mártir e patrono da nação brasileira. Vamos então às nossas meditações, ao nosso podcast de hoje. E hoje nós iremos ouvir um pouco o que significa ser católico. Você já se perguntou o que significa ser católico? Já parou para pensar como você se faz católico? Como você se sente realmente um católico de verdade? Vamos então refletir hoje sobre o que significa ser católico. Os católicos situam a origem das suas crenças nos 3 últimos anos da vida de Jesus e nos ensinamentos e prática dos 12 apóstolos. Nenhum estudo do catolicismo estaria completo sem uma interpretação da palavra católico. A palavra em si vem do grego, que significa geral ou universal, e que apareceu nos textos gregos antes do surgimento do cristianismo, escrevendo no ano 110 a.C. Santo Inácio de Antioquia foi um dos primeiros a usar a expressão, literalmente Igreja Católica. Mas a força por trás do significado dessa expressão deriva de São Cirilo de Jerusalém, no ano de 386 a.C. A Igreja é chamada católica porque se estende pelo mundo todo e porque ensina universalmente, sem omissão, todas as doutrinas que devem chegar ao conhecimento humano. Está claro no Novo Testamento, especialmente em Mateus 24, capítulo 24, versículo 14, que Cristo pretendia que os seus ensinamentos se estendessem além da Palestina judaica, para todas as nações. No final do 1º século a.C., pelo menos 100 comunidades de cristãos foram estabelecidas na região do Mediterrâneo e ao redor dela. Dessa época, os ensinamentos disseminaram-se para muito além dali. Há cerca de quase 1 bilhão de pessoas atravessando as fronteiras de países e ultrapassando os limites culturais. Mais do que isso, essas diversas culturas adaptaram os rituais católicos e criaram variações que a Igreja aceita plenamente em algumas instâncias e em outras reluta em aceitar. A tradição é fundamental para a compreensão do catolicismo. De acordo com o pensamento católico, a Bíblia é considerada um produto das tradições reunida a partir de numerosas fontes e ao longo de um extenso período de tempo. Os católicos formam diversas comunidades de variados grupos étnicos e nacionais que compartilham o sentimento comum de fazerem parte da instituição formal da Igreja Católica. O Concílio Vaticano II definiu a Igreja como um tipo de sacramento ou sinal da união íntima com Deus e da unidade de toda a humanidade. Ao participar da Igreja, cada seguidor obedece a uma instituição que compreende o corpo de Cristo sobre a terra. A congregação local, conduzida por um padre, é a unidade básica da comunidade católica. Cada congregação é parte integrante de uma diocese, o território sob jurisdição de um bispo. E todas as dioceses do mundo respondem à cúria em Roma. Somadas, essas unidades
consistem uma entidade viva que pratica as mesmas orações e os mesmos cultos, formando uma imensa comunidade de almas. Uma mesma compreensão e uma crença específica em Deus constituem o âmago do aspecto religioso do catolicismo. Os católicos aprendem a viver com base na devoção a Deus, e o catolicismo oferece um estilo de vida que se baseia em doutrinas especiais, na fé, na teologia e em firme sentimento de responsabilidade moral. Esses elementos, baseados nas escrituras ou revelações divinas, evoluíram posteriormente por meio da tradição. Outras religiões podem conter alguns ou muitos desses elementos, mas essas especificações, orientações litúrgicas, éticas e espirituais conferem ao catolicismo seu caráter distintivo. Em termos práticos, ser católico também significa compartilhar de um sentimento de comunidade e responsabilidade mútua, que é reforçado por milhares de organizações filantrópicas patrocinadas pela Igreja ao redor do mundo. Servir aos outros é elementar para o catolicismo. Pelo amor ao Senhor, espera-se que a Igreja sirva à humanidade com compaixão, seja pelas suas instituições filantrópicas, seja pelo trabalho de cada um dos católicos. Muito bem, queridos irmãos e irmãs que acompanham o nosso podcast, hoje falando sobre algo importantíssimo para nós, o real significado de ser católico. E ao ouvir esta reflexão de hoje, nós podemos ver claramente que já muito tempo atrás, já começava-se a nascer o catolicismo. E nós também acompanhamos isso dentro das palavras da Bíblia, aonde nós, então, ouvimos os profetas que anunciavam essa vinda de Jesus. E ali cultivavam essa fé. E nós, como católicos, seguindo todas essas doutrinas, todos esses ensinamentos, vamos nos tornando plenamente cristãos. Porque ser católico significa ser plenamente cristão. Porque o catolicismo e o cristianismo nós devemos viver na sua totalidade. Por isso, nós, quando falamos que somos católicos, devemos fazer um exame de consciência e ver realmente e entender esse significado e ver se realmente eu me enquadro como um católico. Para ser católico, eu preciso estar vivendo uma vida de comunidade. Eu preciso estar vivendo os sacramentos da igreja, vivendo as doutrinas, vivendo os mandamentos, vivendo tudo aquilo que Jesus deixou para nós ao longo da sua caminhada. Porque foi ao longo desse caminho que ele foi ensinando a fé cristã, que ele foi ensinando para aqueles que estavam com ele o verdadeiro sentido de amar a Deus, o verdadeiro sentido de ser e praticar o amor, o verdadeiro sentido de se tornar uma pessoa plenamente espiritual. E muitas vezes nós encontramos muitas pessoas que, quando perguntamos a sua religião, elas respondem: eu sou católico. Mas quando você pergunta profundamente para aquela pessoa: mas o que é ser católico para você? Às vezes ela não vai saber responder. Ela simplesmente dá uma resposta rápida. Mas, quando se entende na totalidade o que é ser verdadeiramente um católico, aí sim, essa pessoa pode se colocar a pensar: eu realmente não sou um católico. Até ouvimos dizer que se tem os católicos e os simpatizantes pela religião católica. Então, simpatizantes são aqueles que podem ter uma admiração pela Igreja Católica, mas não são católicos totalmente, pois não vivem a doutrina cristã. Já os verdadeiros católicos conhecem de todas
as doutrinas da igreja, os mandamentos e vivem isso no seu dia a dia, na sua caminhada de cristão. Por isso é importante entender o que significa. Porque como eu vou dizer algo que eu não entendo? Como eu posso afirmar algo que eu não conheço? Então nós devemos tomar cuidado com aquilo que falamos. Só podemos falar e afirmar algo com certeza quando sabemos o seu real significado e quando realmente nós estamos vivendo isso em nossa vida. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês com essa reflexão de hoje e que você possa ter aí um feriado abençoado, né? Quem vai trabalhar, que Deus abençoe o seu trabalho. Vamos agradecer por ter o trabalho que nos ajuda a ter, então, o sustento para a nossa casa, para a nossa vida. Vamos agradecer, tá bom? E você que está em casa, curtindo o feriado, descansando, que você possa ter um dia muito bom, cheio de bênçãos e graças de Deus, para todos nós. Grande abraço a todos, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário neste nosso podcast de hoje. Paz e bem a todos, até o nosso próximo encontro na segunda-feira.